Mateus 1 diz assim, ó: livro da geração ou genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Bom, vamos nos atentar para a seguinte questão. Esse evangelho aqui, segundo Mateus, Mateus foi um dos 12 que Jesus chamou para o apostolado. No próprio evangelho segundo Mateus, se você for lá em Mateus 9, tá? Os irmãos que quiserem ir, vamos lá. Mateus capítulo 9, versículo 9. Mateus 9:9 diz assim, ó: Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega ou coletoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. No capítulo 10, vê só, versículo 3. O nome de quem que está lá? Mateus 10, verso 3. Os irmãos que quiserem anotar, marcar, fica à vontade. Acho que até é importante para quem assim deseja fazer, fica à vontade, tá? Mateus, o publicano. Veja que o texto faz a questão de destacar a função que ele tinha antes de deixar tudo para trás e seguir a Jesus. Então esse Mateus, que era chamado antes de Levi, filho de Alfeu, ele era um publicano. Ele era um cobrador de impostos. E naqueles dias, o que fazia um cobrador de impostos? Ele exatamente estava ali recolhendo dos judeus todas aquelas taxas. E aí os judeus não gostavam, porque eram próprios judeus trabalhando para Roma, recolhendo dinheiro dos seus irmãos de pátria. Então os judeus não gostavam, viam aqueles homens como traidores. Poxa, vocês trabalham para Roma, explorando seus próprios irmãos? E aí, Jesus está lá na Galileia, em Cafarnaum, onde ele atuou muito, onde ele morou bastante tempo. E ele passa nessa alfândega, nessa coletoria, e lá está esse homem, que é o principal ali, uma referência. Olha isso. É o Espírito Santo. Quantas palavras Jesus disse? Uma. Ele só falou? Segue-me, siga-me. Lembra de Natanael? Uma palavra no íntimo, que foi lá dentro dele, a chave virou. Uma palavra agora para Mateus. Você consegue entender a posição que esse homem tinha? Ele trabalhava para o Império Romano, não era qualquer coisa. E ele não podia sair de qualquer jeito. Não é simplesmente, vou sair da minha empresa hoje. Ele tem que prestar contas. Ele está debaixo do domínio de César. E tem todo aquele reinado herodiano, todas aquelas tetrarquias, todos aqueles poderes. E ele simplesmente, ouvindo Jesus dizer, segue-me, ele deixa... Gente, se passa qualquer outra pessoa e diz, segue-me, será que ele faria isso? Tô passando lá, fala, levanta daí, vem andar comigo. Será que ele ia fazer isso contigo? A voz de Jesus faz o que nenhuma outra voz faz. Amém. Porque aquele homem é incrível. Ele não está esperando, não está nada programado, ele está na função dele. Mas uma palavra vinda da boca do Senhor fala o que a gente não entende. No mundo físico, o segue-me não tem expressão nenhuma de força. Ele só disse para alguém, vem atrás de mim. E ele simplesmente foi e deixou tudo para trás, sem querer saber de nada. Eu estou dizendo para você que no mundo espiritual, aquilo que está na direção do Senhor, brada e rompe grilhões. Às vezes uma palavra simples que, para o mundo natural, não... isso é só uma palavra simples. Mas se ela vem na hora certa, na direção do Espírito, sendo guiada por Deus para cumprir um propósito do Senhor, é aquela palavra que vai transformar e vai mudar todo o quadro da vida de alguém. Aleluia. Esse é o Jesus que a gente serve. Ele não mudou. Então esse Mateus agora, ele passa a ser dos que andam com Jesus. Quando passa mais ou menos 25 a 30 anos, os apóstolos, eles foram com a tradição oral, ensinando a palavra, uns 30, 40 anos ainda. Mas só que, enquanto isso, também alguns foram tomando nota. Né? É comum a tradição apontar que Marcos é o primeiro dos evangelhos. Mesma cronologia começando por Mateus, mas também tem eruditos que defendem que Mateus tenha sido.
Acontece por volta do ano 60 já, quase 30 anos depois da crucificação. Por que é importante o Novo Testamento começar com Mateus? Porque é diferente dos evangelhos de Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas são chamados sinóticos porque eles procuram mostrar uma ótica parecida, ainda que com detalhes diferentes, mas mostrando ali os assuntos, né, os ocorridos. Só que Mateus, ele é mais efusivo, ele é mais enfático em trazer Jesus como descendente de Davi. Porque ele, como antes era odiado por seus próprios irmãos, porque trabalhava para Roma, agora, depois de convertido, já tendo andado com Jesus 3 anos e meio, e já tendo passado quase 30, ele está fazendo questão de registrar para ficar para sempre. Para que os judeus, para que os novos convertidos do judaísmo ao cristianismo, os judaizantes que insistiam em carregar coisas do judaísmo, mesmo dizendo que creem em Jesus, os judeus que não queriam aceitar, Mateus está dizendo, eu tenho uma dívida e eu preciso deixar um registro para que os meus irmãos entendam que o Messias prometido já veio. Eles o rejeitaram, o crucificaram e até agora não estão entendendo que ele era quem tinha que vir, já veio. Então Mateus, ele vai se dedicar a trazer a referência, já começando pela árvore genealógica. Por quê? Porque para os judeus isso é muito importante. Eles dão muito valor à ascendência e à descendência. Marcos já começa falando de milagre, poder, porque ele escreve para que o Império Romano veja quem é Jesus. Então ele já vem mostrando o milagre, ele já vem encurtando. Mateus não. Mateus, ele faz questão, peraí, eu estou escrevendo para os judeus, como é que eu vou chamar a atenção dos judeus? Eu já tenho que começar com algo que eles dão valor, genealogia. Aí ele quer provar para os judeus que Jesus é quem é, o descendente de Abraão e de Davi. O verso 1 já começa falando, livro da genealogia de Jesus, o descendente de Davi, o descendente de Abraão. Com isso, imagina um judeu lendo aquilo, ele já tem a atenção presa, peraí. O que Mateus escreveu aqui? Aí ele vai começar a ler. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos, e a genealogia segue. Quando a gente para pensar quais são as maiores figuras, pelo menos 3 grandes figuras icônicas e emblemáticas no meio dos judeus, dos antigos hebreus, quem pode dizer aí? Abraão, Moisés, Davi. Porque Elias, Eliseu são marcantes, Josué é impactante, muitos outros. Mas se você for parar para analisar e for colocar, vamos dizer na nossa linguagem hoje, top 3 para os judeus. Eles vão falar Abraão porque é o pai da fé, o patriarca, o que começou. Moisés, o libertador, o legislador, que Deus entregou a lei. E Davi, o maior rei da história de Israel. Então, veja que a preocupação de Mateus já é dizer, peraí, eu tenho que mostrar que Jesus vem da descendência de Abraão, da descendência de Davi, para que eles entendam e vejam a importância que isso tem. E ele vai também mostrar, ao decorrer do livro de Mateus, sabe o que ele vai mostrar? É como se Jesus fosse, entre aspas, o novo Moisés. Como assim? Lembra em Deuteronômio 18:15? O próprio Moisés falou, vai chegar o tempo que Deus vai enviar um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. Ou seja, 1400 anos a 1500, Moisés já estava profetizando que Jesus viria e o povo teria que passar a dar ouvidos a Cristo. O próprio Moisés já tinha profetizado, como Jacó também já tinha dito, que deveríamos ouvir o enviado, Siló, Siloé. Então, quando dizemos que ele é, Mateus está tentando mostrar, ele é um novo Moisés, é como quem diz, ele é o verdadeiro e novo legislador, que está trazendo a nova aliança, porque tudo vai se cumprir nele. Ele cumpre a antiga aliança nele, e a partir dele a gente entra na verdadeira aliança eterna que Deus já tinha para o seu povo. Interessante, quer ver algumas semelhanças? Moisés, quando vai libertar o povo, e vai acontecer o êxodo, ele está saindo de que nação? Egito. Mishraim, Grande Egito. Jesus é um bebê e vai fugir e vai ficar onde? No Egito. E depois vai sair de lá, podendo alcançar a liberdade, porque Herodes o Grande morreu, mas aí Herodes Arquelau, o substituto, está vivo. José é informado por sonho e não fica ali, e depois volta para Galiléia, para sua terra natal. Então Jesus também, aí vem do Egito. Quer ver alguma semelhança? Quando sai do Egito, Moisés atravessa e passa por dentro de um mar.
com o povo, só que a pés enxuto, tem água envolvida. Jesus ele vai passar pelas águas do Jordão. Depois que Moisés está com o povo e passa pelo Mar Vermelho, eles vão entrar onde agora? Vão passar por onde? Deserto? Pelo deserto. E Jesus, quando sai do batismo, o Espírito Santo leva ele para onde? Deserto. E no deserto Moisés com o povo ficou 40 anos. E Jesus no deserto? 40 dias. É verdade. É ou não é? E aí olha que interessante, Moisés está no meio do deserto, sobe a montanha para receber as tábuas da lei, os mandamentos. E Jesus, quando também vai manifestar seu ministério, onde ele sobe? No alto de uma montanha, Mateus 5, 6 e 7. E do alto da montanha ele vai trazer o verdadeiro fundamento do reino. Bem-aventurado aqueles que são humildes de espírito. E aí, para a gente finalizar na semelhança, no paralelismo, Moisés, o seu primeiro grande sinal público, a primeira praga dentre as 10, o que ele fez? Água em vinho. Transformou a água em sangue, Rio Nilo. E Jesus, o primeiro milagre, bodas de Caná da Galileia, transformou a água em vinho. São semelhanças mostrando para a gente que Deus ele não erra e nada que Deus faz ao longo da história está solto. Com Deus não tem fio solto nem ponta sem nó. Por que clama também? Essas motos barulhentas são terríveis. Mas veja bem. Só que Hebreus 3, por exemplo, diz que Jesus é maior do que Moisés. As semelhanças são para mostrar Deus sempre tendo cuidado ao longo da história para ver se o povo dele enxerga e entende. E aí Mateus se esmera para mostrar, olha, Jesus já veio. Ele é o verdadeiro sentido de toda a escritura, de Deus ali com o seu povo Israel. Ele já veio e se manifestou. E aí, olha que interessante. O texto vai falar de mulheres na genealogia. Coisas que não são comuns. Você pega as genealogias, você não vê nome de mulher, você só vê homem. Até no dia de Jesus, quando vai fazer a contagem lá, multiplicou pães e peixes. Tinham 5.000 homens, mas não contando as mulheres e nem as crianças. Mas aqui na genealogia que Mateus traz, tem o nome de 5 mulheres, pelo menos. Já quebrando um paradigma. Porque se aquele mundo patriarcal que só valorizava o homem, ele está mostrando em Cristo. A valorização é para todos, é para o ser humano. Cristo vai ter até discípulas. Lê Lucas 8. Eram as mulheres que sustentavam o ministério de Jesus e dos apóstolos. Lucas capítulo 8. Quando Jesus ressuscita, quem é a primeira pessoa que vê ele ressurreto? Maria Madalena. Então, Jesus vem quebrando. Aí o leproso não pode ter contato, porque a lei diz que vai tornar tudo impuro. Aí o leproso vinha, Jesus já vem cá. Senhor, se quiseres pode purificar-me, eu quero. Seja limpo agora. Cheio de compaixão. A mulher com fluxo não pode. A mulher chega e toca e recebe virtude. Porque Jesus é diferente. Jesus é o Senhor para além dos dogmas, para além dos costumes, para além dos estabelecimentos que o homem definiu e que a lei de pedra tinha determinado. Jesus está dizendo, essa lei de pedra, ela vem só até aqui. Eu sou a própria pedra viva que desceu do céu para mostrar a lei do Evangelho, a lei da liberdade, a lei da vida para vocês. Então esse Mateus, ele se dedica a mostrar o Cristo descendente de Davi, o Messias, tá? Ele é aquele que é, entre aspas, o novo Moisés. Ele é o descendente de Abraão, é o descendente de Davi, é o Cristo. Mas aí, olha que interessante, Mateus 1, 23, quem pode ler aí? Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e eles chamarão o seu nome Emanuel, que sendo interpretado é Deus conosco. Olha que interessante, essa profecia de quem? Do profeta messiânico, Isaías. Profeta Isaías. Isaías vai profetizar cerca de 800 antes, dizendo, a virgem vai conceber, vai dar luz a um filho. Aqui Mateus está trazendo isso. Veja, o Evangelho segundo Mateus, dentre os 4 evangelhos, é o que mais vai trazer as profecias do Antigo Testamento. Se você fizer um estudo de Mateus, Marcos, Lucas e João, Mateus é aquele que traz mais as referências da antiga aliança, dos profetas, porque exatamente ele está preocupado em mostrar para os judeus. O que o judeu valoriza?
A lei, a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, para eles é a grande lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, ou no nome original, Bereshit, Shemot, Bamidbar, Vaikra, Bamidbar e Davarim. Então, ele quer mostrar para os seus irmãos, olha, aqui estão as referências, veja como a própria lei que vocês acreditam queria dizer isso. E quando ele fala que em Jesus está se cumprindo a palavra de que ele é o Emanuel, ele está mostrando, entre aspas, ele é o novo Moisés, ele é filho de Davi, mas na verdade ele é Deus conosco. Aleluia. Ele é maior do que Davi, ele é maior do que Abraão, ele é maior do que Isaías, ele é maior do que Moisés, ele é maior do que qualquer lei, ele é o próprio Emanuel. Então a ênfase não é só mostrar, é o descendente humano de Davi, é o descendente humano de Abraão, é o novo Moisés legislando, não. Principalmente ele é o próprio Deus encarnado no meio de nós. Assim começa a nova aliança. A nova aliança não podia começar com outro livro que não fosse Mateus, porque é fazendo essa distinção, mas trazendo pelo próprio caminho hebreu, judaico. Ele não usa outras linhas, ele vem trazendo a própria antiga aliança para mostrar que ela já apontava para uma nova aliança que seria eterna, para que aqueles homens e mulheres pudessem entender, realmente o Cristo esteve em nosso meio e foi crucificado por nós. Ele era o Emanuel, Deus conosco. Só que até hoje a grande maioria dos judeus estão esperando o Messias vir. E ele vai vir, não vai? De novo? Só que agora ele já não vem mais como Salvador, mas ele vem como? Ele vem como juiz. Então, para a gente entender esse raciocínio e não precisar ir muito longe, a nova aliança que a gente precisa focar nela, o livro de Mateus tem esse objetivo de mostrar muitas vezes que ele é o Messias, o enviado, o rei. Por isso que você vai ver ao longo do Evangelho, muitas vezes, são dezenas de vezes a expressão Jesus, filho de Davi. Porque, interessante, se a gente pular já a genealogia alguns versículos, vamos lá para o verso 17. Mateus 1,17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Olha isso que interessante. Aqui de Mateus 1, verso 1 ao 17, se dedica a mostrar, já de início, esse Cristo, o Messias. Depois a gente vai ver a narrativa do nascimento e tudo mais. Esse verso 17, ele meio que encerra esse contexto, mas veja que tem uma repetição. Ele faz questão de repetir que de Abraão a Davi são 14 gerações. Veja ele enfatizando Abraão e Davi de novo, que são as principais figuras da árvore genealógica de Jesus. Moisés não é da árvore genealógica de Jesus, porque Moisés ele é descendente de outra tribo. Quem lembra aqui? Não, de Judá é Abraão. Abraão, na verdade, é bisavô de Judá. Abraão é pai de Isaac, Isaac é pai de Jacó, Jacó é pai de Judá. Moisés é da tribo de Levi. Exatamente, como seu irmão Arão. Então Jesus não vem da descendência de Moisés, certo? Ele vem da descendência de Abraão. Davi vem da mesma genealogia de Abraão, que passa por Judá, que chega em Davi, chega em Jesus. Então Moisés até entra na questão por causa da lei, é o grande libertador do povo. Mas veja que Mateus está insistindo, começou falando, ele é filho de Davi, é filho de Abraão. E no verso 17 ele está fazendo questão de enfatizar. Todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. De Davi ao cativeiro na Babilônia, são 14. E da Babilônia até Cristo, são 14. Só que a gente vai fechar esse entendimento aqui para a próxima sexta, a gente continuar em nome de Jesus. Se você for analisar a distância de tempo entre Abraão e Davi, que dá mais ou menos 1000 anos, ou 800,
anos mais ou menos de distância, não é a mesma distância que dá de Davi até o cativeiro na Babilônia. De Davi até o cativeiro na Babilônia, dá mais ou menos uns 600 anos, é muito. 1000 anos antes de Jesus, e o cativeiro é mais ou menos 600. Começa ali no início dos anos 600, vai vindo para os anos 500, porque a contagem é regressiva antes de Cristo. Então dá mais ou menos uns 400 e poucos anos, 500. Já não é a mesma distância de Abraão a Davi. De Abraão a Davi é mais distante do que de Davi a Babilônia. E da Babilônia a Jesus, dá mais ou menos isso também, uns 500 e poucos anos. Mesma distância mais ou menos de Davi ao exílio. Um pouco mais, um pouco menos. Só que você vê que não bate perfeitamente os cálculos. Só que Mateus está dizendo, é 14, 14 e 14. E se você também for analisar como se contavam gerações no mundo antigo, muitas décadas passadas se contavam geração como 40 anos, outros contavam geração como 70. Só que em nenhuma matemática você consegue chegar num valor que mostra, são 14 gerações, porque o número é simbólico, ele não é literal. Aí a gente precisa entender, muita coisa a gente só vai entender no Evangelho conhecendo um pouco da tradição judaica, porque foi escrito por judeus no meio da nação judaica com a tradição deles. Então a gente precisa entender a cabeça daquela época, o costume e a cultura, para a gente extrair o verdadeiro ensinamento e também saber trazer a aplicação disso para a nossa vida. O que o 14 significa nesse contexto, já que ele não é literal? Se você pegar o nome de Davi no hebraico, o nome de Davi, ele dá 14 no somatório. Porque pra gente no português não tem D no final. D-A-V-I. Mas no original é D-A-V-I-D. E no hebraico não se usa vogal, só se usa consoante. Então seria D, V, D, Dalet, Vav, Dalet no hebraico. Existem depois os sinais maçoréticos que foram criados para poderem valer como vogais. Só que o nome original de Davi no hebraico, que é o idioma da vida de Davi, do tempo de Davi, lembrando que o Novo Testamento é escrito em grego. O Antigo é escrito em hebraico e tem pequenas partes em aramaico. Porém, o nome de Davi é um nome hebraico, certo? A Antiga Aliança é escrita também em hebraico. Então o nome de Davi é Dalet, Vav, Dalet, DVD. E no hebraico, cada letra também representa um número. A letra D, que é Dalet, vale o número 4. A letra V, que é Vav, vale 6. Aí repete a letra D no final, que é Dalet 4. 4 mais 6? 10. E 10 mais 4? 14. Você entende o que ele está dizendo? As gerações de Abraão a Davi são 14. De Davi a Babilônia, 14. Da Babilônia a Cristo, 14. Ele está mostrando, ele está centralizando o nome de Davi como referência de uma geração para outra, porque Davi é a figura central. Jesus, filho de Davi, Jesus, descendente do rei Davi. O que Mateus está querendo mostrar para eles é, independente das gerações e dos tempos, sempre houve um apontamento central, mas que na verdade é para falar do descendente de Davi, não do Davi em si mesmo. Aí, olha que interessante, a gente ainda vai chegar lá em Mateus. Tem uma certa feita que os religiosos estão discutindo por bobeira. Aí Jesus vai dizer assim, vai perguntar: quem as escrituras dizem de quem o Cristo é filho? O que eles vão responder? De Davi. Aí Jesus vai usar a própria escritura para fazer eles ficarem com um grilo na cabeça. Ele vai dizer, como que pode o Cristo ser filho de Davi se o próprio Davi disse? Aí Jesus vai citar o Salmo 110. Quem pode abrir rapidinho? Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Esse Salmo de Davi tem 1000 anos antes de Cristo.
Jesus, o próprio Cristo, que Davi está profetizando no Salmo, vai citar esse Salmo para os fariseus e para os saduceus. Como que o Cristo pode ser filho de Davi, se o próprio Davi no Salmo disse: o Senhor disse ao meu Senhor. Vou repetir isso aqui. O Salmo 110 é Davi dizendo, 1000 anos antes de Jesus vir na terra: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O que Davi estava dizendo 1000 anos antes? O Senhor, Pai, Jeová, disse ao meu Senhor, Jesus o Cristo: assenta-te à minha direita. Ele está dizendo, o Pai disse para o Filho, ele está chamando o Cristo de Senhor dele, antes de Jesus, 1000 anos antes de Jesus vir. Quem entendeu isso aqui? Quando Davi fala, o Senhor disse ao meu Senhor, ele está dizendo, o Deus Pai disse ao meu Senhor Jesus. 1000 anos antes, Davi está sendo usado para dizer que o Jesus que viria da descendência dele, na verdade não é filho dele, é Senhor sobre ele. Meu Deus do céu, isso é tremendo. E o próprio Jesus fala isso para os religiosos. Como é que o Cristo pode ser? Vocês conhecem a Escritura, não conhecem? Somos doutores, somos de blá, blá. Então, como ele pode ser o filho de Davi? É claro que é filho no sentido de vir da mesma genealogia, na linhagem humana, ele é um descendente. Mas na verdade ele é o Cristo acima de Davi, porque ele é o próprio Criador. João 1 não vai dizer Enahen rologos, kai rologos, anaproston teon, kai teos em rologos. No princípio, Cristo Jesus era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Por ele quem? Por ele quem? Por Deus. Por Jesus, o Cristo. No princípio, Jesus era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Ele quem? O Cristo. E nada foi feito sem ele. Tudo foi feito por ele, e nada do que foi feito sem ele se fez. Então ele está mostrando, Jesus é a manifestação humana do Cristo que sempre foi Deus, junto ao Pai. No princípio não está, façamos o homem, façamos a nossa imagem e semelhança. Olha que interessante. Jesus está mostrando para aqueles que se achavam intérpretes da lei sabidos, que sempre tentavam fazer ele ficar em maus lençóis. Ele está dizendo, o próprio Davi profetizou 1000 anos antes desse dia aqui que a gente está conversando, que eu sou o Senhor dele. Como vocês podem achar que o Cristo é filho de Davi? Quem entendeu a dimensão disso? Isso é profundo. Por isso que Mateus está dizendo, ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco. Isso é tremendo. Então aqui quando mostra 14, 14, 14, é para centralizar a figura de Davi, mas entendendo que Davi, ele é na verdade servo do Senhor Jesus, como ele mesmo profetizou 1000 anos antes. Em João 8, Jesus também não fala para os fariseus, eles estão batendo no peito, nós somos filhos de Abraão. Tentaram matar a mulher no templo, a pedrada. Aí Jesus vai, todo mundo vai embora, a mulher não peque mais, aí o contexto segue. Lá na frente eles estão dizendo, somos filhos de Abraão. Ele vai falar, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não iam querer me matar, vocês são filhos do diabo. Aí mais à frente, João 8, vocês vão ver que ele vai dizer assim, ó, Abraão viu os meus dias e se regozijou. Como é que pode? Abraão, 2000 anos antes de Jesus, Jesus está dizendo, Abraão, há 2000 anos atrás, já contemplou os meus dias e ficou feliz. Ele diz, Davi 1000 anos antes disse que eu sou o Senhor dele. Abraão, 2000 anos antes de mim, já estava me vendo na terra e saltando de alegria. Só que ele lamentava porque ele ia viver na mesma geração que eu. Mas ele já vislumbrava que o Messias viria. Olha como isso é tremendo. Aí eles vão dizer, tu não tem nem 50 anos, como pode ter visto Abraão? Aí ele vai dizer, em verdade, isso aqui é para tremer a alma. Em verdade eu vos digo, ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Esse é o Cristo que continua sendo Deus no nosso meio. A nova aliança começa com esse impacto, com esse poder, gente. Aí a gente tem que entender que Jesus é esse tremendo que está no controle de tudo, criou tudo. Quem é Abraão, quem é Davi? São só pessoas que na geração dele, Deus deu ciência para eles. Um dia Deus vai vir na terra na pessoa de Jesus. Eu não vou estar nessa geração, mas caramba, quando ele vir vai ser uma alegria. 2000 anos antes, quando ele vai entregar seu filho Isaac, quando ele vai descer o cutelo, aí ele vai, Abraão, o anjo vai falar, Abraão, não.
Abraão cria no Deus que ressuscita mortos, diz a carta aos Romanos, diz Hebreus. Ou seja, Abraão tinha certeza, ainda que eu mate Isaac aqui, o Cristo que vai vir é poderoso para ressuscitá-lo, e ele estará vivo para sempre. Ele pode até ressuscitar Isaac aqui agora, depois que eu passar o machado, mas ainda que não seja agora, a promessa é que o Cristo ressuscitará dos mortos, e assim poderá ressuscitar todos quantos fizerem parte dessa família. Isso é profundo, meu Deus do céu. Isso é evangelho. E eu lamento muito que estão pregando por aí coisas tão banais e fúteis, tantas bobeiras, enquanto a palavra está nos chamando para uma dimensão de entendimento muito além, para a gente mergulhar nesse Cristo e dizer: que é isso? Esse é o meu Cristo. E aí você está no meio de um vale, num deserto, uma dor, e você está cheio dessa consciência, e você fala: que é isso? É o meu Cristo que Abraão há 2000 anos já estava vendo, que Davi já estava vendo. Ele já veio, já cumpriu tudo, eu estou aqui agora já com a geração toda cumprida, com o sacrifício feito, ele já morreu, já ressuscitou, derramou a plenitude do seu Espírito em mim. Eu vou ficar nesse chão? Eu vou ficar cabisbaixo? Eu vou retroceder? Eu vou negar? Eu vou viver o quê? Para quem eu vou? Só tu tens as palavras de vida eterna, pelo amor de Deus. Esse é o Cristo vivo. Como não se apaixonar por isso? Como não se entregar a isso? Não tem como. Aí você entende, né? Azevedo está lá, ó, é dor, é isso, é aquilo. Eu quero é fazer a obra do meu Deus. João capítulo 4, Senhor, come um pouco. Fomos lá na cidade para buscar comida e tu não come? Jesus falou: não, era você só ia lá porque vocês iam atrapalhar minha conversa com a mulher samaritana, né? Vamos parafrasear aqui. Aí vocês voltam: Senhor, tu não come há muito tempo. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Meu Deus do céu, que Jesus é esse? E aí a gente finaliza. Por que 14, 14, 14? Quando a gente fala da tradição judaica, crente não crê em numerologia, óbvio, mas a gente aprende da tradição judaica que trabalhava com números para a gente compreender o sentido da palavra. Ele repete também 3 vezes o número 14. De Abraão a Davi, 14. De Davi a Babilônia, 14. Da Babilônia a Cristo, 14. O 14 já entendemos. E por que fala 3 vezes? Porque na tradição judaica, o número 3 é para falar de algo que está completo, que é grande, que é poderoso, só que tem algo que é maior, é algo que está acima daquilo que é. Você vai entender aqui, ó. Eu vou dar um exemplo para você entender, na prática, para não ficar embolado. Nos dias de João no Apocalipse, o imperador era Domiciano, e ele era considerado a ressurreição de Nero, não porque era reencarnação, ele era tido como o novo Nero daquela geração. Nero morreu por volta do ano 68 depois de Cristo. Antes disso foi responsável pela morte de apóstolo Pedro e apóstolo Paulo. E aí, já lá nos anos 90, no final do primeiro século, Domiciano era tido como o novo Nero, porque ele era tão cruel quanto Nero, só que ele era mais cruel ainda. Por isso que tem na Bíblia o número da besta, 666, 3 vezes o 6. Por quê? O número 6 é o dia que o homem foi criado, lá atrás, no 6º dia. Só que como o homem caiu e pecou, o 6 ficou atribuído como algo negativo. O 7 é a plenitude, a perfeição, o número de Deus. O 6 é o número do homem. O texto fala em Apocalipse, 666 é número de homem, está escrito. Então eles atribuíam, João estava falando de uma forma codificada, para que se a carta caísse em mãos erradas, os irmãos entendiam a linguagem, mas os de fora não. Só que o imperador naquele tempo era Domiciano, a besta daquela geração. 666. Mas por que 3 vezes? Porque ele é um novo Nero, só que pior do que Nero. Então o 3 aponta para alguém que é pior. Ele é comparado a alguém, só que ele é maior do que aquele alguém, seja para bem ou seja para mal. Vocês estão entendendo isso? Seja para bem ou seja para mal. Então, quando Mateus está usando a linguagem para falar do 14 3 vezes, ele está mostrando 14 é o número que dá o nome de Davi. Por que 3 vezes? Porque eu estou falando do descendente de Davi, que é parecido, é semelhante à da genealogia dele, só que maior do que ele. Você entendeu isso? Assim como 666 fala Domiciano, Nero redivivo. É um novo Nero, só que pior do que Nero.
Aí Mateus está dizendo 14, 14, 14, 3 vezes. É o nome de Davi, só que o descendente dele é superior a ele. Assim como ele é superior a Moisés, assim como a nova aliança, ou o novo testamento, ou o novo pacto é superior ao antigo. É o que Jesus falou. O próprio Davi disse que eu sou Senhor dele 1000 anos atrás. Esse é o poderoso Novo Testamento, já começa dessa forma. E aí você vê, caramba, eu passo por essa genealogia, às vezes eu nem quero ler. Tá vendo o que está numa genealogia? Isso porque a gente foi logo para o 17. Porque se eu for mostrar ali Manassés e falar de cada um que está ali, a gente só nessa genealogia a gente gasta dias. Isso é para a gente valorizar cada palavra que está aqui, principalmente nos evangelhos. Hoje a gente vai encerrar com essa meditação do Cristo, que é maior do que nossas fraquezas, lembra do clamor de Bartimeu, que é limitado? Lembra de Natanael, que é inteligente, mas tem limite? Só que Jesus sabe, Jesus compreende, Ele é maior que nossas fraquezas, Ele é maior que nossas falhas, Ele é maior que nossas quedas, Ele é maior que nossos pecados, Ele é maior que os nossos momentos. Ele é o verdadeiro Senhor, que podendo abrir mão e desistir de nós, Ele está dizendo, não, eu te escolhi, não foi para te descartar. Lembra, avisa para os apóstolos, para os discípulos e para Pedro. Por que o nome de Pedro está específico? Porque Pedro estava triste, Pedro negou 3 vezes, Pedro está deprimido. Então Jesus fala, avisa aos discípulos e a Pedro, para mostrar, tipo, fala para Pedro que eu falei o nome dele, para ele entender que eu já o perdoei, para ele entender que eu já tinha até avisado que ele me negaria. Ele é que estava achando que não, ele é que estava dizendo, mas eu já sabia. Se Judas não tivesse se precipitado, também teria perdão, porque se Pedro teve, por que Judas não teria? Jesus não veio para condenar, nem para destruir, Ele veio para salvar. Por isso que quando Tiago e João estão dizendo, Senhor, quer que mandemos que caia fogo do céu e consuma os samaritanos, porque não te receberam? Ele vai dizer, vocês não sabem de que espírito são. Eu, filho do homem, não vim para destruir as almas, mas vim para salvar as almas dos homens. João 3,16, para que não pereça a vida. A sequência. Jesus não veio para quê? Para condenar, mas veio para salvar. Quem crê é salvo, quem não crê já está condenado. Mas a gente está aqui com a palavra de salvação primeiro, que nos alimenta, que nos renova, que nos fortalece, que nos reedifica, que nos reestrutura, que nos abaliza, que nos fortifica agora. É palavra viva, não é letra morta num papel, é a própria vida do Senhor Jesus aqui entre nós. É o verbo que se fez carne, é a palavra que cria e que sustenta o universo e todas as coisas, está no nosso meio, ressuscitou dentre os mortos, e através da nossa vida vai fazer em muitas casas, em muitas gerações, porque gerações vêm, gerações vão, mas o Senhor é Deus de eternidade em eternidade, como diz o Salmo de Moisés, número 90, de geração em geração vai passando, mas tu és Deus de eternidade, eternidade em todas as gerações. O Cristo não mudou, Ele é o mesmo, Ele já cumpriu todo o nosso pecado, já levou sobre si e nos deu a vitória pelo seu sangue. Vamos ficar de pé aplaudindo ao Senhor da glória, o nosso maravilhoso Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus de Nazaré. Estamos vendo a importância de estudarmos a Escritura. A importância de nos aprofundarmos no Evangelho. Vamos finalizar. Senhor, muito obrigado. A Tua graça nos basta. O Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quantas vezes nós nos cobramos demais, ou muitas vezes nós deixamos correr frouxo demais? Nos dê a graça de encontrarmos o lugar do equilíbrio e da moderação, porque foi isso que Paulo disse a Timóteo. Por isto eu te admoesto, eu te chamo a atenção, não para te matar, mas para te gerar vida, eu te exorto, para que tu reavivas o dom de Deus que há em ti, que recebeste pela imposição das minhas mãos, porque o Senhor não nos tem dado espírito de medo ou covardia, mas de poder, amor e moderação. Às vezes nos cobramos demais ou às vezes nos cobramos de menos. Senhor, abre os nossos olhos para compreendermos quem é o nosso Cristo, quem é o nosso Jesus que tanto nos ama. Que amor é esse desse Jesus, que se tornou o Emanuel, Deus conosco, que se esvaziou da sua glória, que decidiu descer do céu
não precisando de nós para nada, mas decidiu, que simplesmente escolheu fazer a vontade do Senhor em obediência ao Pai, e se tornando servo, foi obediente até a morte, morte de cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Muito obrigado, ó Senhor Jesus da glória, por tudo isso que tens feito em nossa vida. Coloque a mão no seu coração e termine você falando com esse Cristo de quem você ouviu agora. O quão Ele é maravilhoso, o quão Ele é surpreendente, o quão Ele é revelador, o quão Ele contém riquezas que às vezes estão diante dos nossos olhos e a gente aqui não está vendo. Senhor, obrigado, que ninguém saia daqui com nenhuma dúvida, mas que Tu faça todos compreenderem as Tuas Escrituras. Abre o entendimento do Seu povo, faz a Tua obra poderosa se multiplicar e usa eles como multiplicadores dessa graça. Porque o que Tu começa na nossa vida, Tu não termina na nossa vida no sentido de ficar só para nós. Tu completa a boa obra em nós, usando as nossas vidas para sermos bênção na vida de tantos outros. Como foi a nossa irmã usada aqui na simplicidade, mas falou o Teu Evangelho com graça e amor. Como todos aqui se expressaram com simplicidade, com amor e inspirados por Ti. Não precisa de muita coisa. Tu é Deus que faz com uma palavra, às vezes um abraço, às vezes um sorriso, uma atenção. Tu usa a nossa vida para libertar pessoas. Muito obrigado. Encoraja, dá ousadia, intrepidez espiritual, porque agora estamos aqui, Senhor, em poucos números, mas o Senhor está olhando para cada coração e sabe que valor e que amor Tu tem por cada vida. E Tu sabe qual o potencial da Tua presença em nós. Que não venhamos a desistir quando as multidões quiserem se levantar para dizer que a gente tem que parar, deixar de orar, deixar de continuar a buscar o propósito. Que a gente faça como Bartimeu e clame mais ainda e chame a Tua atenção e faça o Senhor parar. Porque quando o Senhor para, a multidão também para. Quando o Senhor faz aquilo que o Senhor quer, não tem ninguém que possa impedir, porque Tu és Deus e operando o Senhor, quem impedirá? A multidão só é multidão enquanto Tu está permitindo. A voz da multidão só tem poder enquanto Tu está deixando. Mas o clamor de Bartimeu faz o Senhor dar um stop na voz da multidão. E a própria multidão que antes dizia para o cego parar, é ela que vai lá e te levanta. O Mestre te chama. E aí o que Tu queres que eu te faça? Que eu torne a ver. E Bartimeu voltou a ver e seguiu a Jesus pelo caminho, glorificando a Sua majestade. E o texto diz que todos iam glorificando ao Senhor. É assim que Tu faz. O nosso testemunho fará com que até aqueles que antes eram usados contra passem também a glorificar a Deus, porque verão o milagre, verão o testemunho através das nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus.